mencionado, a gente vai continuar na página 102 do exercício 2, a resolução de raízes quadradas quando a gente não consegue já encontrar o valor multiplicando o número por ele mesmo e já achando o valor dessa raiz quadrada. A gente vai procurar uma forma de resolver através de fatoração. Então a gente vai achar valores elevado a um índice. Esse índice deve-se buscar sempre o índice igual ao da raiz, para que aí a gente consiga simplificar o índice da raiz com o expoente da potenciação. Então vamos lá, o número 2, é isso que está pedindo. Utilizando o recurso da fatoração. Então a gente já sabe o que é fatorar, né? É dividir determinado número sempre por fatores primos. Então como é que fica a letra A? 2025, já temos uma estratégia, né? A estratégia é encontrar um número que vezes ele mesmo tenha a unidade 5. Então não vai adiantar eu multiplicar 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, opa, 5 vezes 5 pode ser, 6 vezes 6 não, 7 vezes 7 não, 8 vezes 8 não, 9 vezes 9 não e 10 vezes 10. Então eu sei que esse número aqui vai ser algo, se for uma raiz exata, né, vai ser algo que tenha a unidade 5. E aí a gente vai trabalhar de que maneira? Vamos fatorar 2025, eu tenho que achar um múltiplo, né? Aliás, 2025 é um múltiplo e a gente vai fatorar por números primos. Então a gente monta, né? Tá aí, 2025 pode ser fatorado por 3. Então a gente faz por tentativa e erro, né? 2025 dividido por 3, eu tenho 675. Você tem o critério de divisibilidade, né? Que já é a aula dada, a gente não vai retornar. Você precisa voltar lá na aula 1 do oitavo ano. Critério de divisibilidade 675 por 3, a gente vai somar os números e esses números tem que ser múltiplo de 3, né? Então, somando 6 com 7 e 5, a gente vai ter um múltiplo de 3. Então, tá aí, 225. Será que ainda dá para dividir por 3? Ainda dá para dividir por 3, eu tenho 75. Ainda dá para dividir por 3? Sim, eu chego no 25. O próximo valor primo é 5. Então tá aí, 25 dividido por 5 é igual a 5. Agora o único número que eu posso dividir, né? Não tem mais o que dividir, né? A resposta é 1. Então eu preciso que vocês percebam aqui, gente, eu tenho uma raiz quadrada, eu tenho um índice 2 aqui que a gente não escreve. Então a gente vai pegar esses fatores múltiplos aqui, esses primos, e guardar eles sempre em 2 em 2. Por quê? Porque eu quero simplificar eles. Então eu vou fazer 3 ao quadrado, depois 3 ao quadrado e depois 5 ao quadrado. E eu sei que a multiplicação entre eles aqui, né? Existe uma multiplicação entre eles. Então como é que fica? Raiz quadrada 2025 é a mesma coisa que eu escrever a raiz quadrada de 3 ao quadrado, esse par aqui, esse joguinho aqui, vezes 3 ao quadrado desses dois valores numéricos 3 aqui, vezes o 5 ao quadrado. Hipoteticamente, se eu não tivesse, que vai acontecer no exercício a partir do 3, né? Se eu não tivesse múltiplos aqui que fosse elevado ao quadrado, ele ficaria restando aqui. Mas como aqui tem, então perceba, raiz quadrada vai simplificar com esse 2, vai simplificar com esse 2, vai simplificar com esse 2. Então eu vou ficar com que valor numérico? Isso aí, 3 vezes 3 vezes 5. E aí a sugestão que eu levo sempre, né, é multiplicar, em vez de fazer daqui para cá, faz do maior para o menor. Então 5 vezes 3, 15, e 15 vezes 3 é igual a 45. Pega esse valor aqui, 45, multiplica por 45, você tem que voltar aqui, Ou seja, a raiz quadrada de 2025 é igual a 45. E o que a gente tinha trabalhado lá no início? Que com certeza seria um número com unidade 5. Então se você fizesse por tentativa e erro, você iria fazer 5 vezes 5, 15 vezes 15, 25 vezes 25, 35 vezes 35 e o quê? 45 vezes 45 e encontrar o resultado. Perfeito? Vamos para a letra B? Então tá aí, agora já ficou mais
prático, né? A gente vai ser mais objetivo. 784, a gente tem que fatorar. Se o número é par, ele é divisível por 2, né? Toda vez que eu tenho um número par, é divisível por 2. Então, eu pego a metade de 784, 392. Ele ainda é par. Toda vez que eu tenho um número par, eu consigo simplificar por 2. 196 e assim por diante. Não é par, eu vou dividindo por 2. Toda vida por 2. Agora eu cheguei em 49. 49 já não é mais par, e aí você vai ver que o primeiro primo divisível por 49 é o 7. E aí nós temos como resposta 7. 7 dividido por 7 tem como resposta 1. Qual é a minha proposta aqui? É eu fazer esses valores primos aqui, ó, serem sempre elevados ao quadrado. Que aí depois eu vou simplificar com a própria raiz quadrada aqui, ó. Então eu tenho um 2 ao quadrado aqui, eu tenho um 2 ao quadrado aqui e eu tenho um 7 ao quadrado aqui. Então eu vou colocar tudo isso aqui, ó, dentro de uma raiz quadrada. Então, 784 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que refere-se a esses dois valores aqui, vezes 2 ao quadrado, que se refere a esses dois valores aqui, e vezes 7 ao quadrado, que se refere a esse par aqui, ó, de 7. Então, basta eu simplificar essa raiz quadrada com o expoente 2, eu vou ficar com o quê? Apenas os valores numéricos, ó. 2 vezes 2 vezes 7. E a resposta é 28. Então, lá da nossa estratégia, né? Eu tenho que 2 vezes 2 é 4, então eu tenho a unidade 4. E aí eu tenho o quê? Que 8 vezes 8 é 64. Então, a raiz quadrada de 784, sem eu começar a resolver, eu já saberia que ia ser um valor de unidade 2 ou de unidade o quê? 8. 8 vezes 8, 64, ou seja, eu também chego na unidade 4. Vamos para a próxima? Letra C. Agora já ficou brincadeira de criança, né, gente? 4.900 fatorando. Esse exercício aqui, ó, pedia para fatorar. Eu consigo chegar nesse valor por tentativa e erro, que é mais fácil. Mas o exercício pedia para fatorar. Mas eu já sei que ele vai ser o quê? Provavelmente o múltiplo de 10, né? Será que é provavelmente ou com certeza? Então vamos lá. Número par eu consigo simplificar por 2. 2.450 é par, divido por 2. 1.225 já não é mais par, né? Eu tento por 3, não consigo. Então eu vou para o 5. Por 5 deu. 245, simplifico por 5. 49, então eu vou simplificar por 7, ó. O número primo sempre vai aumentando, ó, por tentativa e erro, tá? Então agora eu cheguei no 7. Agora tem como resposta 1. Então lembrando, eu vou agrupar as minhas potências sempre com fatores aqui, ó, com valores numéricos elevados, a potência que seja compatível com a raiz. Então, como é raiz quadrada, eu vou sempre agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Tá aí, ó. 4.900 é a mesma coisa aqui. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, esses dois aqui pares, esse par aqui. 5 ao quadrado, que é esse par de 5 aqui, ó. E 7 ao quadrado, que é esse par de 7 aqui. Então, eu vou fazer o quê? Simplificar esse 2, esse 2, esse 2. Eu tenho apenas o valor numérico, ó. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 2, 70. 70 é o múltiplo de 10? É, lá no começo eu já sabia que seria um múltiplo de 10, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 deu. Mas lembrando, o exercício pedia para que fosse fatorado, então a gente fatorou. 6.084, então a mesma estratégia, né? Eu sei que o número vai ser uma unidade, vai ser um número onde tem a unidade 2, ou o quê? Ou 8, né? Mas eu preciso fatorar, então a metade de 6.064, 3.042, vou simplificar por 2, 1.521, vou simplificar por 3, 507, simplificando por 3, 169. Agora, de 3, eu vou tentar 5, 7, 11, e aí eu só vou chegar no 13. O 13 é o divisor, né, é o divisor, né, de 169. Então tá aí, ó. 13 dividido por 13 dá 1. Então, eu sei que no vídeo aqui pode parecer um pouco rápido, mas você tem a possibilidade de pausar o vídeo e fazer cada um desses itens aqui, né? É preciso que você faça no caderno para identificar, para não ficar nenhuma dúvida na hora da avaliação, né? Agrupei
Em pares, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. É isso que eu vou jogar dentro de uma raiz. Raiz quadrada de 6.064 é esse conjunto de pares aqui, ó, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 13 ao quadrado. Por que eu agrupo em pares assim? Porque a minha raiz é quadrada. Então eu vou simplificá-los ele aqui, ó. Agora eu tenho 2 vezes 3 vezes 13. Então eu tenho qual o valor numérico? 78. Olha só, nós já tínhamos identificado que seria um valor com unidade 2, porque 2 vezes 2 é 4, ou então unidade 8, porque 8 vezes 8 é 64, a unidade 4. Então 78, faça aí a prova real, né? 78 vezes 78 é 6.084, a gente vai encontrar que sim. Letra E, lembrando que você pode pausar o vídeo, né? 1296 é um número par, eu vou encontrar então a metade dele, né? Então tá aí, ó. A gente vai desenvolvendo. Enquanto for par, eu vou simplificar por 2, rápido e objetivamente. Por 2. 81, pronto, já não é mais par. 8 com 1 é 9, 9 é múltiplo de 3, então dá para simplificar por 3. Eu tenho como resposta 27. 27 é a mesma ideia, ó. 7 mais 2 é 9, 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. E assim por diante, ó. Quais são os valores que eu achei então? Raiz quadrada de 1296 fatorando, então será o quê? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. É assim que eu vou agrupar eles dentro da raiz, ó. 1296, 2 ao quadrado, referente a esses dois. 2 ao quadrado, referente a essa dupla aqui. 3 ao quadrado, a essa dupla de 3 aqui. E essa aqui, ó, o último 3 ao quadrado dessa dupla de 3 aqui no final. Então, simplificando, ó, a potência é 2, a raiz quadrada é 2, eu vou simplificar. Então, eu vou ter só os valores numéricos, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, aí a multiplicação também fica facinho, né? 36. 6 vezes 6, 36, ou seja, a unidade é 6. Se eu fosse fazer por tentativa e erro, eu ia fazer o quê? 6, 16, 26, 36, nós chegaríamos nesse valor aqui. Continuando, já virou brincadeira de criança, né? Raiz quadrada de 1764. Então, se é par, eu consigo fatorar por 2 e assim por diante. Você vai pausando o vídeo aí e vai chegando nos valores, né? A metade de 1764, 882. A metade disso, 441. Então, eu vou somar aqui e vou identificar que 441 é um múltiplo de 3. Então, eu simplifico por 3. E assim eu vou indo até acabar os números primos. Dá por 7, deu por 7 de volta e agora eu tenho resposta 1. Ou seja, cheguei no final da minha fatoração. Agrupo essa raiz quadrada, que eu vou montar aqui embaixo, em o quê? Em pares de 2 em 2, porque eu quero simplificar com a raiz quadrada. Então tá aí, ó. Raiz quadrada de 1764 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, essa primeira dupla aqui, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Simplificando, eu vou ficar só com os números. Tá aí, ó. Simplificou, ficou 2, simplificou, ficou 3, simplificou, ficou 7. Tá aqui, ó. Então, 3 vezes 7, 21, e 21 vezes 2 é 42. Aí embaixo tem uma observação. Eu peço que você pause o livro para analisar bem e refletir sobre essa observação. Então, meu caro aluno, a gente finaliza aqui a primeira parte da terceira aula do capítulo 5, o assunto radiciação. Sucesso para vocês, um abraço do professor Sargento Luciano dos Santos. Lá na frente, a gente já vai ter a parte B dessa aula aqui. Um abraço para vocês.